Oi. Oi, André. Que legal. Oi, tá. Esperando a Gre. Chegou. Ah, esse estojinho, que saudade. Oiê, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo tranquilo, tá friozinho? Ai, tá um friozinho gostoso de outono. E esse nariz quebrado? Guria, que loucura, né? Que dupla, né, Agora André? já, agora já tá um pouco melhor, porque no outro dia ficou bem feio, assim. E aí botei um gelinho, mas doía pra dentro, assim, pros olhos, bah, tava dó assim, de aguentar. Mas aí agora já tô acostumada já. Fora os tapas do Theo, né? Aqui. Aí, mas não ficou assim muito, tá só uma bolota e uma marca aqui de da batida. Sei lá, que loucura. Mas também faz parte. Narizes quebrados. Nunca tinha quebrado nada, quebrei o nariz. Ah, minha mama entrou. Ah, que legal. Que bom. Que bom mesmo. Ai, meu primo. Oi, todo mundo. Bom dia. Então, né? Hoje vai ser um papo. Acho que não vai ser um papo tão amorzinho, né, Gre? Não, pois é. Ou vai, né, Valéria? Não sei também. A gente Pois é. surpreende a gente mesmo, então tá tudo certo. Então, Mi. Oi, Mi, tudo bem? Oi, mama. Oiê, certo. Então, Vamos acho lá. que já podemos começar. Uhum. E aí, a gente hoje vai falar então sobre a influência da mídia, né, na nossa vida. E antes a mídia era só televisão e jornal, né? De papel. De papel. Que E loucura. hoje a gente não consegue viver sem. A gente acorda e dorme com a mídia do nosso lado, nos bombardeando de coisas, né? Caramba, nem fale. Tu consegue ficar sem celular, vá? Olha, eu não tenho um problema quando ele para de funcionar, por exemplo. Uhum. Tipo assim, se eu vou na casa da minha mãe e eu tô sem internet, beleza, eu não fico ansiosa. O problema pra mim é eu saber que eu tenho o celular e que ele tá ligado ali e que tem algumas pessoas falando comigo e aí eu tenho que responder na hora. Percebi também uma certa dependência, principalmente quando eu saí do núcleo, né? Uhum. Que antes eu trabalhava o dia inteiro e e aí eu acabava não ficando no celular, né? Eu tava o tempo todo com muita gente na minha volta e tudo mais. Quando eu saí, eu fiquei muito tempo sozinha, né? Porque eu ficava em casa, não tinha contato com meus amigos, não tinha contato com nenhum trabalho, no caso, eu tava no meu período sabático, né? Não sabia, mas eu estava. E aí eu percebi que eu comecei a ter uma dependência muito grande, fiquei viciada mesmo no celular. E era o E medo é de uma ficar loucura, sozinha, né? mas tipo, tu tá no celular e a tua ideia é vou ficar 10 minutos, né? E aí quando tu vê, passou 2 horas e tu tá ali No limbo. ai, rolando a time do Face. E aí, quando termina, tu fica numa. Vocês não são assim? Quando termina, tu diz: Meu Deus, eu perdi 1 hora com essa porcaria desse Facebook, né? Ou do Sim, Instagram aqui. Merda. Mas é isso aí, a gente precisa aprender a ter autocontrole, uma meta de cada vez, né? sim. Sabe que eu consigo agora ficar sem celular? Na verdade, eu coloquei uma meta que tem um horário que eu desligo, porque eu antes estava muito. A gente vai falar disso hoje, mas eu estava muito mergulhada nessa negatividade da política brasileira, sabe? Então eu fazia, tinha que estar sempre compartilhando notícia desse presidente nominável. E aí aquilo estava me fazendo mal, porque era tanto absurdo e era tanta gente achando que estava super bem, que é isso aí mesmo, tá certinho.
que eu disse para o meu psicólogo, a partir de amanhã eu não vou colocar mais nada com relação a notícias relacionadas a isso. Não tem como, porque senão eu vou enlouquecer. Né? Eu vou ficar doente com esse monte de notícia ruim, porque só tem notícia horrível, não tem uma notícia boa relacionada ao governo. É incrível. E eu acho que uma das coisas, assim, que eu já faz um tempo, né, que parei também com essa questão da política, porque também estava me fazendo muito mal, mas principalmente pensando assim, tá, hoje a gente trabalha como terapeutas também, né? Nós somos terapeutas, a gente fala muito sobre a propagação do amor. E aí, nessas horas, a gente se iguala, né? Porque a gente fica com raiva e aí a gente pega essa raiva e a gente bota pro mundo também, a nossa raiva. E aí não ressoa com o que a essência sente, né? Então é muito louco, porque eu sei que pra quem me conheceu no começo da faculdade, né, que eu era super militante, assim, né? Eu tava em todos os protestos e eu acho eles muito bons. Na verdade, eu acho eles essenciais. Eu sei que hoje já não é o meu lugar, mas eu acho que tem pessoa suficiente para estar nesse lugar também. Mesma coisa que a gente estava conversando sobre a veterinária, né? Hoje eu não me vejo mais no lugar de estar ali até 3 horas da manhã fazendo tratamento físico num animal. Hoje eu me vejo num outro papel. E tá tudo bem. Eu acho que isso também é uma das coisas que para mim, sei lá, faz sentido, né? Quando eu me afastei um pouco dessa questão da mídia, é, da política, eu era a pessoa antes que falava: ai, vocês são alienados, vocês vivem no mundo da fantasia, não sei o quê. Eu sei que existem os dois pontos, né? Mas hoje eu sou a galera alienada. Eu sei que tá uma merda, eu sei que tem um monte de coisa acontecendo, que tá foda. Só que assim, eu não consigo cuidar nem da minha casa, nem dos meus cachorros, nem da minha própria vida. E eu vou querer cuidar do governo que tem alguém que tá ali, que foi colocada por nós. Tudo bem, não fui eu que votei nele, mas a grande população votou nele. E esse é um papel dele. Qual é o meu papel, né, por exemplo, em relação a isso tudo? Então hoje eu fico muito mais nesse âmbito, mas eu acho muito produtivo ter toda essa questão dos protestos e de ser realmente militante, mas eu acho que a gente tem que conseguir entender aonde que cabe. Quando eu não me afetava com isso, estava ótimo, mas hoje eu me afeto. Então, até que ponto eu tenho que E continuar algumas ali, né? mentes, é como a educação ambiental que a gente conversa também, algumas mentes não vão ser mudadas, sabe? Porque a tomada de. A gente fala muito em conscientizar, né? E isso, esse termo, como uma ação de alguém sobre outra pessoa, não existe. Porque a consciência é alguma coisa. Oi? A Estela tá aí. É a telha. Algum... É a telha? Não dá para ver direito. Alguma algumas, algumas pessoas não vão mudar a sua consciência, porque a consciência é uma coisa que precisa mudar de dentro, né, para fora. Não é a Valéria que vai modificar a minha consciência, me conscientizar. Sou eu que vou ter todas as informações e a partir daí vou tomar consciência. Então eu discordo quando tu diz que tu é alienada, ou que tu está Uhum, alienada agora, sim, porque tu tem consciência de tudo que está acontecendo. Tu sim. só optou conscientemente por não te envolver em detrimento da tua saúde mental, né? É, Que sim. foi a mesma coisa que mais ou menos eu fiz, mas eu ainda não consigo não me abalar, sabe? Eu fico bem abalada, assim, fico com muita raiva mesmo, mas tá. É, eu sou a que, ai, gente, manda amor pra ele. Manda amor, cuidado. Tá, não, tá certo, tem que mandar amor. Mas então, a gente optou por falar hoje sobre isso, né? E eu acho que a gente colocou ali uma ordem, mas não sei se a gente vai seguir, porque a gente já começou falando nisso, né? E não tem como falar, não falar de fake news, né, Valéria? Que Ah, foi o eu acho que que é o que vale a pena agora mesmo. é o que a gente acabou conversando, assim, porque a nossa ideia hoje foi conversar sobre tudo que a mídia faz com a gente, né? Que nos transforma ou mexe com a gente de alguma forma. E eu acho que uma coisa muito interessante que acontece, tem um filósofo que chama Bauman, né?
que ele fala em modernidade líquida. Na verdade, ele fala em muitas coisas líquidas, Amor Líquido, né? E Modernidade Líquida são só 2 livros que ele tem. E eu acho que nesse tempo de modernidade líquida, as coisas elas vêm e vão muito rápido, muito rápido. Então, a gente não quer mergulhar no profundo, né? A gente vive convivendo em relacionamentos rasos, de amizade, de relacionamentos amorosos rasos. Então, a gente não quer Até na mergulhar no família, né? profundo. Até na Na família mesmo. família, no trabalho, é tudo muito superficial, sabe? E acho que é só um reflexo desse monte de informação que a gente fica tendo a todo momento, né? Porque a gente é bombardeado. E aí uma coisa que me incomoda muito dessas fake news, né, é porque poucas pessoas vão a fundo. Tu olha ali uma notícia no Face, aí tu leu o título, e aí tu acha que aquilo ali tu já tem a leitura da obra completa do autor, entende? Quando que, do meu ponto de vista, para tu produzir um argumento, para tu defender uma coisa, tu tem que ler, tu tem que entender, tu tem que ler de novo, tu tem que ficar procurando várias fontes para tu te posicionar. Não é porque a Grace disse, entendeu? Ou algum jornalista, ou qualquer coisa, porque a maioria disso é mentira. É. Na cara dura, as pessoas criam notícias da cara dura, é tudo mentira e elas seguem compartilhando aquilo ali e lendo só por cima e falando, nem entenderam de verdade o que aquilo ali envolve, né? Nada disso e seguem com o compartilhamento de fake news. Então eu acho que esse é um dos maiores problemas assim da mídia atual. Sim. E hoje em dia, bom, eu já, sei lá, vai fazer 8 anos que eu não tenho televisão. Eu tive televisão durante a faculdade por alguns meses, mas ela só funcionava a TV Senado e TV Cultura. Então eu quase não assisti também, assim, foi bem pouco. Quando eu assistia era TV Senado, mas eu não tinha paciência para assistir tanto, né? Não me entretia, no caso, né? E eu acho que a gente precisa também falar sobre isso, né? O que que a mídia é? Ela é um entretenimento. Mesmo que ela seja uma fonte de informação, a fonte de informação precisa te entreter. Se ela não está te entretendo, não, ela não vai funcionar. A pessoa vai passar para outra fonte de informação, para outro entretenimento, que seja um jogo, por exemplo, né? Então, por isso que a mídia, ela precisa ser alimentada através do entretenimento. E algumas pessoas ressoam com a raiva, então elas vão lá e elas ficam assistindo, sei lá, da Atena o dia inteiro. Ainda existe, né, eu acho. Existe. Então, é muito louco isso, sabe? Porque, de certa forma, ela só existe porque as pessoas consomem, né? E as pessoas consomem mesmo fazendo mal para elas, né? Porque uma outra coisa que a gente conversou foi a função do gerar o medo, né? Agora, na função da pandemia do coronavírus, o medo era pior do que o que estava acontecendo, né? Muito. Então, as pessoas geram um pânico, assim, generalizado. E esse pânico generalizado, do meu ponto de vista, até foi uma coisa fundamental para tanta gente desacreditar. Porque todo mundo dizia, é exagero, de tanto medo que gerou no início, né? E eu acho que é uma coisa muito séria, é uma coisa para ter medo, mas esse pânico, ele não ajuda. Porque ele nos deixa imobilizado, assim, sabe? Quando tu entra em pânico, tu não consegue reagir. E aí eu te digo um negócio que me incomoda muito e que também me dá essa impressão, assim, de que eu não tenho como fazer nada, né? O que eu vou fazer a respeito disso? Não está nas minhas mãos. Então, eu não faço absolutamente nada. Que é o caso da gente ver... Eu parei de seguir a ANDA, a Agência Nacional dos Direitos Animais, sabe? No Ai, Face. sim. Porque era, tipo, todo dia uma tragédia, um animal estribuchando. E assim, ó, a gente tem consciência de que isso existe, a gente tem A consciência gente mais, né? do quanto isso é cruel, só que eu não preciso ficar vendo todo santo dia uma tourada, sabe? O touro enfiou a guampa na cabeça do toureiro, sabe? Essas coisas horríveis, assim, que de verdade, o que elas te trazem de bom? Não é para viver num mundo de unicórnio, assim, não, agora eu só vou seguir budismo engajado. Ou só Não, vou seguir. ou acreditar que aquilo não tá mais acontecendo, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque assim,
Eu entendo também que existem fases, né, disso tudo. Então a gente passa pela negação. Eu acho que é como luto mesmo, né? As informações elas vêm como luto. Você primeiro nega a situação, né? Depois você cria consciência daquilo, você sofre com aquilo e depois a vida continua. Aceito. E aí você fala, beleza, então o que que eu posso fazer? E isso também tem muito a ver com o que eu comecei a pensar, né? Tipo, os maus tratos aos animais. Eu trabalhava diretamente com os animais e você também. Eu vou ficar pensando em todos os animais que não estão na minha responsabilidade? O que que eu vou fazer com os animais que estão na minha responsabilidade? Se eu ficar pensando só nos que não estão. Eu faço menos por eles. Então eu percebi que eu estava fazendo cada vez menos pelos que estão na minha responsabilidade. Oi, Paola. Eu percebi que eu fazia menos porque eu tinha tanta coisa para fazer pelos outros e eu não fazia nada que isso me trazia uma energia de frustração tão grande que me deixava imóvel. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu ficava, daí vem de novo a negação, né? E aí você fala assim, então deixa eu comer aqui 15 quilos de bis, deixa eu assistir um seriado pra eu não pensar sobre isso, né? E aí, foi aí que começou a mudar um pouco a minha vida, em relação, daí aos meus cachorros, né? Tipo, de mudar a forma com que eu via eles, porque eu também negava eles. Eu ficava focada muito também no núcleo, em todos os projetos que eu tinha que fazer com, sei lá, os elefantes da África. Só que, gente, por incrível que pareça, tem gente que tá lutando contra isso. Tem gente que tá ali, que tá vivendo de frente contra os caçadores dos elefantes na África. E essa é uma luta deles, né? Então, o que que a gente pode fazer no nosso mini mundo, né? De fato, que vai interferir na vida desses seres que estão com a gente, sei lá. E eu acho que esse bombardeio de informação negativa com relação aos animais, com relação a tudo, né? Esse excesso de informação é justamente uma estratégia para que a gente não haja no nosso micro, né? Porque a gente tem um macro que com certeza não está nas nossas mãos, que nem a gente comentou já, né, na outra live, é o individual versus o coletivo. Então eu posso alterar o meu individual, mas não é isso que vai fazer a alteração do coletivo, não Com é certeza. isso. O coletivo é política pública. Mas o meu individual, até que ponto eu consigo me mexer se eu estou sendo bombardeada de informações que dizem tu não pode fazer nada porque está acontecendo muita coisa horrível ao mesmo tempo, sabe? Então tu tem que estar consciente disso, tem que estar ciente de que tu vai fazer o que está ao teu alcance sem ficar doente, sabe? Porque a gente está entrando num processo de adoecimento e quem é que doente consegue cuidar de outra pessoa, né? Aí tu te propõe a ser terapeuta ou tu te propõe a ser um ombro amigo, né? Mas tu não tem como ajudar se tu tá bagunçada a tua Adoecido. mente, Com entendeu? certeza. Tem que estar com a tua mente em ordem para conseguir ajudar as outras pessoas. Sim. O que mais? A Bom, gente rodou. eu acho que agora a gente pode entrar até nessa questão da indústria da beleza, né? Que inclusive eu estou aqui falando com vocês e eu já estou sem cortar meu cabelo faz muito tempo, olha. Eu tô achando horrível essa merda, entendeu? Eu tô cheia de cabelo branco. E aí eu fico pensando, por que que eu tô achando horrível? É porque eu tô achando horrível mesmo? Ou porque me falaram que é horrível? Sabe? Porque se eu não tivesse um espelho, se eu não tivesse me vendo aqui, eu não ia achar horrível, porque eu não ia nem estar vendo, sabe? E a gente tanto se auto-sabota, né? Que a gente coloca, segue um monte de gente aí no Instagram. Chegou uma época que eu tava meio fascinada por essas coisas de fitness. Eu E também. aí, tu também foi fascinada. Todo mundo já teve essa época, alguns estão nessa época. A gente tá em várias épocas diferentes, tem várias épocas diferentes, né? E aí tu olhava a loira, com o corpo perfeito, o abdômen aparecendo assim, quadradinhos, sabe? Todos os dias uma comida super saudável e manteiga ghee, sabe? E tu pensa, meu, eu preciso fazer isso. E aí tu fica te olhando, como é que eu não consigo se eu sou uma mulher também igual ela? Por que que eu tenho mancha? Por que que eu tenho ruga? Por que que eu tenho essa barriga? E aí tu começa a te achar o lixo.
o lixo dos lixos seguindo o Instagram e foi tu que fez aquilo contigo. É simplesmente tu deixar de seguir, né? Ou É se o não te preciso, diz, né? Que você é o falou, eu preciso. preciso fazer isso. Porque se eu não Tem for o isso, eu quê, não vou tu ser não quer. nada, né? Exato. Eu achei muito, para mim foi muito incômodo, assim. Eu vi uns posts de como tu ia ficar depois da quarentena, sabe? Porque eu sempre tive problema com transtorno alimentar, né? Com obesidade, com tudo isso. Sempre meu escape foi a comida, né? E aí eu ficava pensando com aquelas imagens assim, antes da quarentena, aí a pessoa magérrima, aí depois da quarentena, uma pessoa muito gorda, né? Então, olha o que a gente está fazendo com o imaginário, às vezes, dos nossos amigos, sabe? Tu tá botando aquilo ali pro teu amigo. E aí tu tem um amigo que é gordo, e qual é o problema disso, sabe? Então, tu tá dizendo, olha, eu vou ficar igual a você, e isso é ruim. E você gordo ser gordo É ser é ruim. ruim, não é bom, sabe? E aí é diferente de, tipo, saúde ou dizer que não tem que fazer atividade física. Eu adoro fazer atividade física, né? Mas o Instagram, ele tá botando no teu imaginário, no teu simbólico, no teu subconsciente que tu é uma merda quando tu segue essas pessoas, sabe? Sim. Ah, eu fui fã da Kelly Key, né, gente? Assim, Quê? quando eu entrei nessa fase fitness. Ah, Sério, meu, ela é maravilhosa, né? É um corpo escultural, ela tinha acabado de ter filho e ela tava com aquela barriga trincada e aquela bunda linda, sem uma celulite. E, ó, isso é muito legal, né? Porque, na verdade, olha que loucura, gente, acabei de lembrar disso, né? Quem me tirou disso, desse mundo, por mais que seja estranho, foi a Anitta. Porque, bom, você pega a não dá primeira. pra imaginar tu escutando a Anitta, primeira coisa, né? Mas tá bem. Mas ela é muito empoderadora, né? Uhum. E a primeira cena de um dos clipes dela, que agora eu não lembro qual que é, Malandra, acho que vai Malandra, é a bunda dela, cheia de celulite, entendeu? Mas é uma bunda linda. E aí, cara, olha só que loucura. Porque tá, de certa. Eu não tenho nada contra ela mesmo. Na verdade, eu sou super fã, num sentido de mulher mesmo. É, vejo ela como um papel muito importante, apesar de ter toda a crítica também da mídia, e enfim. Isso seria também só uma live. Mas é muito louco, assim, né? Porque a Kelly Key, ela era a ideal, o corpo perfeito. Se eu não tivesse corpo perfeito, ninguém vai me aceitar. E, meu, eu nunca fui gorda, sabe? Nunca fui. E por que que eu, que sou super padrão, sou loira, tenho o corpo padrão, né, que é aceitável, porque até eu não aceitava o meu corpo. Isso é algo que eu fiquei me perguntando. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, se eu engordei, sei lá, 10 quilos, imagina pra quem nunca foi magra, sabe? Como que é viver nesse mundo onde você tá o tempo todo sendo bombardeado? Como que você vai julgar uma pessoa, né, de que ela precisa ser assim? Por que que aquele que é assim, por exemplo? O que já foi falado pra ela, né? Que faz com que ela seja essa influencer, né? De que você precisa ter esse corpo também. Esse é o papel dela hoje. E no final das contas, né, vai se tu pensar, tu tá limitada ao que o capital diz, né? Porque ontem eu até vi, acho que foi a Bruna Cigales, uma amiga que trabalhava no núcleo e é amiga no Facebook. Ela compartilhou um produto que era para deixar os cílios todos alinhadinhos, assim, para não ficar a baguncinha no final do cílio, sabe? Ela colocou assim, até onde o capital vai dizendo que a gente é imperfeita? Meu, deixa o cílio das pessoas, sabe? Quer botar cílio, bota cílio, mas não fica dizendo que isso é padrão para todo mundo. Às vezes tu vê a pessoa chega a te abanar assim, né, com aqueles cílios gigantescos assim. Então é só coisa pra gente vender, sabe? Pra te vender, pra achar que tu não é boa o suficiente, que teus cílios não são bons, que tua sobrancelha não é boa, que a tua cara não é boa, que teu corpo não é bom. Aí tu te empurra pra roupa, maquiagem, e também não tem. A gente já falou sobre isso, não tem problema nenhum, sabe? Mas tem que ser consciente. Cirurgia plástica, um monte de procedimento estético, sabe? E aí tu fica doente. Tem até um nome isso, eu acho, é ortorexia, né?
É exatamente, a Tá botou que é uma busca pelo padrão, exatamente uma busca sem fim, porque não existe um padrão. A gente é fora do padrão. Cada um é um ser diferente e único, né? Sim. E, meu, o Indivíduo. incrível, isso foi muito bom quando a gente fez o curso de ginecologia sagrada, né? Ai, que coisa maravilhosa. Aquele monte de mulher, cada uma do seu jeito e todas maravilhosas. A gente fez um exercício, né? Lembra lá que a gente tinha que ficar pelada, né? Sem o sutiã, assim. E tinham, acho que eram 13 gurias, né? E aí o exercício que a Esmeralda tinha proposto era que a gente se olhasse assim umas às outras, para perceber que os seios, eles eram diferentes, sabe? Que um seio era assim, o outro era maior, o outro era menor, mas que cada um era único e nenhuma mulher era menos por ser diferente, sabe? E aquilo para mim foi muito transformador, porque a gente também busca por esse padrão, até por coisas que não tem por que ter padrão, né? Sim, que não E existe um é padrão, né? não existe. É muito louco que a gente, o que fazem com a... E eu acho que eu concordo com a Michelle colocou que é a gente que busca, né? Mas isso é a mídia que faz, sabe, com a gente. É uma coisa que tem muito estudo em cima, muita ciência, né? E tu sabe que tu está estudando marketing agora, mas Aham. tem muita ciência em cima para tu te sentir inadequado, né? É. Que é para vender, né? Isso é uma ciência para que a gente consiga para que eles consigam fazer com que a gente compre, consuma, né? E até eu acho que uma outra coisa que eu anotei aqui para a gente falar, que era da obsolescência, e não só consuma coisas que te deixem mais padrão, mais bonita, mas consuma coisas que são o ideal de felicidade que na verdade não tem como tu alcançar, É né? que eu acho que tudo isso tá dentro do nosso vazio interno, né? E Hum? a gente busca mesmo, é óbvio que sim. Mas chega um momento que a gente para de buscar, porque a gente, de certa forma, consegue encontrar este vazio, né? E. Ai, não entendi a frase. A gente para de achar culpados. Ela diz, Sim, sim, chega no é. momento que tu para de achar culpado, que tu te dá conta. Não, mas peraí, eu não tenho que fazer isso, eu posso me libertar, tá Sim. nas minhas mãos, né? Mas Mas eu acho que aí, faz parte toda essa questão do social, né? Porque a gente nasce e quando a gente nasce, a gente é uma ameba, né? Uma ameba, você não sabe nada. Você só vê. E mal vê, né, no caso. E a gente tá ali recebendo um monte de informação. Daí a gente começa a receber informação primeiro, né, dos nossos pais, das pessoas que cuidaram de nós, né? E a gente começa a ver, isso é o ideal. Não racionalmente, né? A gente observa e a gente tem aquilo como o certo, né? Só que daí a gente vai crescendo, daí a gente vai pra escolinha e a gente vai começando a ver outras coisas, a gente vê que não tem só aquele ideal. Aí a gente começa a consumir. Na nossa época, tinha o quê? Na minha casa, só funcionava a Globo, não funcionava SBT. Então eu tenho vários amigos que assistiam Eu Odeio Cris e eu não assistia porque não funcionava na minha casa. Era só a Globo que funcionava. Ou seja, quando eu ligava a TV, era a única fonte de influência que eu tinha, né? Digital, no caso, né? Hoje a gente consegue escolher. Mas até que ponto a gente consegue escolher também, né? Porque mas tu existem vê, estudos de marketing que fazem com que, do mesmo jeito que isso é óbvio, né? É por público ideal. Então, ele vai ser jogado para quem tá querendo consumir aquilo. Então é e muito aí louco, cara. sim, e aí tu vê, por exemplo, a intencionalidade, né? Que foi uma coisa que para mim, eu também, eu tenho TV em casa, mas eu não costumo olhar a televisão, eu escolho os programas, né? Não fica ligado na Globo, por exemplo, o dia inteiro a minha televisão. Mas no período que tá a criança ali sentadinha na frente da televisão, é um bombardeio de boneca, de carrinho, né? De você precisa disso, e a sandalinha, e não sei o quê. E aí a gente já vê a construção de gênero sendo feita desde muito pequeno também no simbólico. E aí tem uma Organização Mundial de Saúde que diz criança não pode, até 2 anos, não pode ver telas, né? Como é que hoje, aí é um outro assunto, né, da maternidade, Nossa. tu vai evitar que uma criança tenha acesso a telas até os 2 anos, sabe? Para mães que são sozinhas,
né, que não tem ninguém para dividir o cuidado com uma criança, por exemplo, a tela é babá, sabe? Claro, claro que Porque tu tem que sim. fazer as outras coisas, né? E sem julgamento. Só que assim, as construções de gênero, de que menina usa rosa, menino usa azul, menino usa saia e sandalinha, tem que ter 300 bonecas, e menino pode ser o super-herói, ela já é construída desde muito cedo com a televisão, sabe? Então tu entra num círculo vicioso, assim, que tu tem consciência, por exemplo, de que tu não pode deixar tua criança assistir tela, né? Mas e aí, o que que tu faz? Aí tu sabe que se assistir tela, tu já vai ter uma carga simbólica em cima daquele pobrezinho. Além disso, violência e sexo, né, banalizados, assim, é clichê, né? É o É que mais isso. tem. Sim, isso é uma coisa que, ai, me incomoda demais, assim, ó, porque em toda novela, em todo filme, existe traição. Mas ninguém fala que a monogamia é um negócio estranho. Todo mundo fala que as pessoas não conseguem ser monogâmicas, né? Porque elas traem o tempo todo. Mas elas são erradas porque elas traem. Ninguém questiona o sistema, ninguém questiona que, na verdade, aquela pessoa ela talvez esteja introduzida num mundo onde ela talvez não se encaixe. Isso claro, eu comecei a ter esse tipo de consciência depois que eu comecei a buscar mais sobre o que é a monogamia, o que é a não monogamia e todas essas coisas, porque pra mim não fazia sentido isso, né? E tem a ver com o sentir. Até estava comentando com uma amiga minha, a gente estava assistindo Grey's Anatomy, a mulher foi lá, ela deixou muito claro que teve um momento da vida dela onde ela amou duas pessoas e ainda assim continua com toda uma trama de que ela é filha da puta, entendeu? Caraca, meu, eu fico pensando, mano, como que a gente consegue ensinar as coisas para as pessoas se tudo bem, a gente tem hoje canais no YouTube onde você tem acesso a essas outras informações. Mas é aí que a gente fala que os canais abertos deveriam trazer mais informação, né? Informações diferentes. É Só que moldado, eles tá no padrão é ali. moldado, é enviesado, exatamente. E assim, né, Valéria, a gente está enclausurado num pensamento, sabe? E a gente não quer debater, não quer discutir. A gente prefere dizer, não, sexo é tabu. Não vou falar sobre isso. Sabe? Tira a mão daí, guria. Né? A gente fala, política é tabu. Não, esse é o meu pensamento e tá pronto. Né? A gente não debate as coisas de uma forma coerente, sabe, honesta. A gente está mentindo, a gente está enclausurado. A minha cabeça, né? Eu criei uma gaiola, botei a minha cabeça lá para dentro e joguei a chave fora e pronto. Eu não quero discutir isso. Religião, religiosidade, espiritualidade, tudo isso são coisas que a gente precisa começar a conversar, porque é por onde a mídia e a manipulação entram no nosso imaginário, sabe? Para fazer a gente querer uma coisa e não querer outra. Sim, Então, na verdade, a gente muitas vezes é fantoche, sabe? é. É fantoche da mídia, é fantoche de, sei lá, de inúmeras empresas que querem que a gente seja de um jeito. E a gente precisa o quê? Desconstruir isso, é buscar autoconhecimento, né? É, e eu acho que isso tem muito a ver com o despertar da consciência, né, Gri? Porque antes da gente despertar, a gente vai viver como um fantoche mesmo. E eu acho que era isso que a gente estava chegando nesse ponto. A gente já sabe que é a gente que decide. Mas e quem não sabe? Porque tem muita gente que não sabe, que só vai. E até as pessoas que sabem, tem uma mosquinha aqui, até as pessoas que sabem, que decidem, né? Até que ponto elas têm instrumentos ou elas conseguem decidir, É, sabe? Porque às vezes a gente está tão algemado, sabe? E assim, né? Eu vi uma vez essa expressão, não me lembro onde, que algemas, por exemplo, de ouro também são algemas, né? Acho que foi o Jonas Mazetti que colocou pode isso. ser mesmo. Então, algemas de ouro também são algemas. Às vezes a gente escolhe, a gente não escolhe, tá, é tudo uma escolha, eu sei. Mas às vezes a gente tá consciente, a gente não consegue sair daquela escolha, né? É, e É aí tem a ver difícil, com né? as crenças, né, que a gente já sabe e que muitas vezes a gente não vai identificar elas, né? A gente não vai saber de onde vem.
aquela escolha do porquê que a gente tá fazendo isso. E também tem todo uma questão além do social, do familiar. Aí tem o pessoal também, né? Que a gente fica, putz, mas eu sinto isso, mas eu não consigo expressar isso. Porque como que eu vou. Até alguém comentou aqui, não lembro agora, que na verdade no Instagram é só uma parcela da realidade, né? Sim, foi a E, Paola. e aí hoje eu fico pensando, qual que é o meu dever aqui nessa plataforma, então, se eu já sei que ela é uma parcela da realidade, né? Então, como que eu posso ser uma pessoa real no Instagram também? Como é que eu posso um dia fazer um vídeo chorando? Não posso, né? Tipo, teoricamente eu não posso. Então, se eu sei que eu não posso, eu sou a rebelde, né? Da minha família eu sempre fui a rebeldezinha, assim, de tipo, ah, tá, se eu não posso fazer isso, então eu vou fazer. Então, eu hoje me vejo no dever de poder provar que a gente sim pode ser real no Instagram. A gente não precisa estar toda, né, cheia É que de. é um fetiche pela perfeição, assim, né? Esse Sim, voyeurismo do Instagram, ele traz um fetiche pela perfeição. E, na verdade, o que as pessoas querem, elas procuram, é um eco do que elas são de verdade, sabe? é. Elas querem uma pessoa procuram uma pessoa que seja Quem elas eco querem. delas. Eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente deixe de buscar esses ideais de perfeição, sabe? E passe a buscar pessoas que são pessoas de verdade, que nos façam ressoar. Porque a gente vive num espaço-tempo de muita solidão também, né? Com certeza. E o que eu e tu falava mesmo, assim, de falta de pessoas que pensem dessa forma, assim, para a gente poder conversar. E até aí a ideia das lives, né? A gente Sim, tinha tanta coisa para conversar com relação a isso, de querer fugir um pouco desse senso comum e de coisas que não levam a lugar nenhum, para pelo menos ficar conversando e tentando expandir a nossa consciência de quem tiver interesse a gente poder ajudar no nosso entorno, né? com certeza. É muito louco, né, Gre? Porque a gente. Até a gente que já abriu, a gente se percebe nessa situação, né? E que eu tava te falando hoje, agora que eu tô aprendendo marketing. Aí eu começo a aprender várias coisas que eu não sabia. Daí eu falo, putz, eu tava no ponto A, eu já cheguei no ponto B, mas eu quero chegar no ponto D, sei lá. E aí eu fico vendo tudo que eu já fiz. Só que daí eu começo a ver meu colega e ele, por exemplo, eu tô fazendo live, mas ele tá postando vídeo todos os dias no feed. Corona. Ele tá postando Vai, vídeo Corona! todo dia no feed. E aí eu começo, nossa, eu não tô fazendo nada, porque eu não tô postando vídeo no feed. Aí ele me olha e ele fala, meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu Nossa, não tô fazendo live. Caraca, meu! A gente entra num fluxo de comparação o tempo inteiro. E é isso que acontece na mídia, né? Daí tu vê a mulher perfeita, tu vê os cílios maravilhosos e tu fala, meu Deus do céu, eu pareço doente porque parece que eu não tenho cílios. E isso foi muito louco, porque o rímel foi a última coisa, né, que eu me libertei, assim. Na verdade, eu ainda tenho, e quando eu tô na minha donzela, né, quando eu tô ovulando, eu gosto de passar. E eu não vejo mal nenhum em me sentir mais atraente porque eu tô com os cílios pretos e grandes. E, né, igual o Alten falava na aula, que isso também tem a ver com a reprodução, né? A mulher passar o batom vermelho, ela tá, tipo, mostrando que ela está apta, né, pra copular. E, e eu fico pensando que, assim, quando eu tive meu segundo namorado, eu sempre passava muita maquiagem. E ele que falou, ai, meu, vai amanhã na escola sem rímel que eu quero ver esses seus cílios transparentes, né? E eu me sentia muito mal em ir, porque eu achava feio. Eu achava que eu tinha cara de doente. E raspar a cabeça, pra mim, foi um negócio muito transformador. Porque eu tinha que lidar comigo. Não era meu cabelão, sabe? Não era, ai, a beleza. Tipo, meu, se eu tava cansada, eu tava cansada. Não tinha tempo pra isso. Eu só vivia, né? Então, é muito louco como que depois, quando eu joguei tudo isso fora,
eu percebi o porquê que eu fazia as coisas. E eu fazia só pra agradar o outro mesmo, né? E até a questão uma coisa que tu falou agora e me veio, eu também, mas com a questão das compras, sabe? Porque aí tu pensa que tu sempre precisa de alguma coisa extra para ter aquela família, aquela vida de comercial de margarina, sendo que margarina é um lixo, não como margarina, né? Mas aí tu tem uma loucura de comprar uma máquina de fazer cupcake. Eu tive uma máquina de fazer cupcake. Me pergunta por quê? Não faço a menor ideia. Para que eu precisava de uma máquina de fazer cupcake e uma outra para fazer, sei lá, pão, sabe? Ah, é pela praticidade. Não, sabe? É um ideal de felicidade que é embutido Compra. na gente para a gente comprar. E muitas vezes a gente cai nisso, sabe? E eu ainda hoje caio nisso. E tem um videozinho muito legal que eu acho, eu sempre usei nas aulas, assim, nas palestras, que chama, já deve ter visto com certeza a história das coisas, Aquele sabe? preto e branco, né? É, que a mulher fala enlouquecidamente muito rápido, assim, mas ele é muito legal porque ele fala dois termos que são de suma importância, assim, que é a obsolescência planejada e a obsolescência presumida. Que para mim, quando eu pensei, meu Deus, é óbvio, é muito isso, né? E a gente fala é meio que um clássico, assim, na educação ambiental. Porque a obsolescência planejada é justamente as empresas pensarem numa coisa que vai ficar obsoleta daqui a 2 anos, né? E eu acho que o melhor de tudo isso, para exemplificar, é o celular. Porque a pessoa comprou o iPhone, eu não sei que número tá agora, nunca tive um, nem pretendo, mas a pessoa comprou um iPhone 5 e aí já tem o 12, por exemplo, né? Lançadinho. E o Jobs, o filme do Jobs, fala sobre isso, o quanto ele era à frente e ele já pensava em coisas que seriam lançadas. Não, 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 mas lança um pouquinho menos que isso daí, porque aí ano que vem a gente lança esse, as pessoas compraram aquele, elas vão se sentir insuficientes, elas vão querer comprar um novo, né? Carro também mudando o design todo ano para tu pensar, nossa, meu carro tá muito ultrapassado, tem que trocar. Então, a gente cai nessas armadilhas o tempo todo. E a obsolescência presumida que esse livro traz é de te sentir sempre em desencaixe, né? Então, que nem eu falei ali pra ti, tu é um quadradinho tentando te enfiar num buraquinho redondo, tu não vai entrar ali, É, sabe? Não adianta tu tentar. E é uma busca de felicidade real que a gente não vai conseguir alcançar, porque aí eu acho que a Monja Coen também me ajudou nisso, que é entender que a felicidade está no cada dia, né? No cada momentinho e em cada aprendizado que tu tem no teu processo. E não necessariamente num sapato, né? Que custa, sei lá, R$ 400 ou numa máquina de cupcake. Só que, poxa, até tu te dar conta disso, quantos de nós aqui pensa rapidinho qual foi a última coisa que adquiriu sem precisar, só porque viu uma propaganda ou porque se sentiu pior, porque viu né? alguém que Mas tinha também, né? Porque eu acho que isso também é de novo a comparação, né? A gente convive com pessoas que têm coisas e aí você não tem, daí você quer ter, daí você vira a pessoa que tem e outra pessoa quer ter e aí você acha que na verdade você só é feliz se você tem tudo isso, né? e uma coisa, Valéria, que assim, ó, que eu acho que os gatos e as crianças nos ensinam muito com relação a isso. Hoje a gente falava aqui em casa ainda. Tu diz assim, meu filho vai ter tudo do melhor, sabe? Aí tu compra um brinquedo da Fisher-Price que tem 412 funções e, na verdade, ele quer brincar com Com a um caixa. potinho de remédio cheio de milho de pipoca, que é o que o Theo adora brincar. Ele passa o dia inteiro sacudindo um potinho de remédio com milho de pipoca. Coitado, Vai essa ser criança não perfe... tem brinquedo. Vai ser percussionista. Acho que sim. Mas os gatos também, né? Tu pega e tu compra uma coisa maravilhosa pro gato e o gato brinca com uma caixa, sabe? Ou com uma bolinha de papel amassado. Então a gente vê o quanto é a mídia nesses dois aspectos. No gato, né? Que é tu que compra, porque o mercado pet também bombardeia as pessoas. Tu precisa de roupinha pro cachorro, tu precisa de sapatinho, tu precisa de Sim. milhões de coisas pro bicho, sabe? E para as crianças também, da mesma forma, né? É, se seu filho não tiver todos esses brinquedos, ele não vai ser feliz. Não, vai ser muito infeliz, pobrezinho. E, meu, isso foi muito incrível, né? Que você falou que eu e o Matheus, a gente foi na festa de aniversário de um priminho nosso. E aí eu falei, putz, eu não tenho grana agora
pra poder comprar um presentão pra ele, né? Só que daí eu cheguei numa loja de R$ 1,99. O Matheus pegou um violãozinho que foi R$ 5. Um violão desse tamanho. Ele falou assim, eu vou dar isso aqui, né? E eu vi uma bola. Era uma bola dessas de plástico, bem levezinha, sabe? E ela era, nossa, roxa, assim, muito linda. Só que daí eu falei, putz, que vergonha, né? De entregar isso pra ele, sei lá, né? Só que beleza. A gente foi. Menina, ele não largava a bola. E aí tinha um monte de brinquedo lá, eles estavam brincando com as caixas dos brinquedos. O brinquedo mesmo, que era o mais caro, ele socou no chão, o negócio quebrou. E aí você fica pensando, meu Deus, sabe? Olha só, a gente, né? Eu, adulta, achando que a criança não ia gostar da bola. Na hora que eu olhei pra bola, eu achei ela demais. A minha criança interior falou, meu, eu quero essa bola, sabe? Por que é que ele não iria gostar, sabe? Porque era barato. Ou porque, tipo, não era o brinquedo mais fodástico que tava na televisão, né, a boneca que vomita cor-de-rosa, sei lá. É muito louco, né? Mas é um exercício diário, né, Tchê? Porque é muito difícil tu mudar isso, assim. Não é difícil, isso é uma crença. É desafiador, assim, porque tu tem que estar atento, sabe? E a Sim, gente quer anestésicos todo o tempo, sabe? A gente quer um seriado, a gente quer uma comida, a gente quer uma música, a gente quer qualquer coisa, sair pra rua, né? Então, quarentena está ajudando bastante nisso. Então, tu quer anestésicos o tempo inteiro. Então, para poder despertar para essas questões, principalmente da mídia, tu tem que estar atento. Aí é como se tu não relaxasse nunca, né? sim, A todo tempo a gente fica focado em alguma coisa dessas, aí tu pensa assim, meu Deus, não tem quem quer o caminho pro autoconhecimento, não tem descanso, né? Até tem aqueles memes assim no Insta que, como eu achei que fosse. E aí é um caminho maravilhoso, ladrilhado, e aí como é de verdade, um monte de curva, um sobe e desce, né? Muito sim, choro. Então, eu não sei, eu acho bem uma coisa que a gente precisaria de bastante ajuda coletiva, assim, a gente deveria se abraçar e se ajudar uns aos outros nisso, sabe? sim. Amiga, eu quero comprar, me ajuda aqui, eu quero comprar uma máquina de fazer pastel. Não, tu não precisa de uma máquina de fazer pastel. Por que tu quer uma máquina de fazer pastel? Eu não vou te deixar comprar, sabe? Eu acho que isso seria importante, assim. Sim. Meu, eu quero dar um exemplo que eu passei quando eu era criança, tá? Que eu queria muito uma Polly. Era a época da Polly, ela vinha naquela caixa assim, redonda. Eu lembro até hoje, né? E ela vinha com várias roupinhas e ela era bailarina. E todas as minhas amigas tinham, mas eu não tinha Polly. Eu só tinha Barbie. Ou seja, quando eu ia brincar com elas, eu não podia brincar com elas. Porque Porque a ela Barbie é também pode desse ser. tamanho e a Polly é desse tamanho. Então, agora a gente tá brincando de Polly, não dá. E aí, eu fiquei doente. Só que meu pai não tinha dinheiro pra comprar uma Polly. Meu, eu acho que eram 100 pila Polly naquela época. E 100 pila hoje, sei lá, é 300. Não faço ideia, mas eu lembro que era caro, sabe? Vamos perguntar pro Google, quanto custa uma poli? Mas eu acho que não é mais o mesmo valor do que era naquela época, entendeu? E eu sei que ela era cara, assim. Só que eu fiquei doente. Eu era uma criança e eu queria muito Poxa, aquela Polly. a casa da poli é R$ 220. É caro, sim. É, então. Enfim, eu sei que eu queria muito. Tá. E adoeci, dormia, sonhava com a Polly. E a minha mãe falou, Edson, não vai dar, a Valéria não tá bem, ela precisa da Polly, sabe? E aí, tipo, só que eu passei meses assim, entendeu? E não tava perto do meu aniversário e tal. Aí, eles foram comprar a Polly pra mim. E eu sabia que eles tinham ido no mercado pra isso. Meu Deus. Quando eles chegaram em casa, meu pai chegou com uma caixa desse tamanho, assim, ó. Tipo, gigante. E ele chegou super feliz. Ai, minha filha, tô seu presente, né? E eu esperando uma Polly. Na hora que eu abri, era uma cabeça de boneca. Era uma cabeça gigante, assim, ó. Daquelas pra fazer o cabelo, sabe? Pra mexer no cabelo. E não tinha Polly.
E ele falou, não tinha mais a Polly, então eu trouxe essa, que é uma cabeça de boneca, que você não vai conseguir brincar com suas amigas, né? Meu, eu chorei tanto aquele dia, gente. Porque eu fiquei assim, eu queria uma Polly, uma boneca desse tamanho, meu pai me traz. Pra ele foi, tipo, fantástico, entendeu? Ele falou, meu Deus do céu, aí ela vai poder mexer no cabelo dela, né? Tipo, com a Polly ela não vai conseguir fazer isso. E aí eu fico pensando, né, que naquele dia, pra mim foi uma frustração muito grande. Só que imagina pra ele a frustração que foi também, né? Porque ele achou que ele tinha feito uma coisa fantástica, né? Ele comprou uma boneca que era a cabeça dela do tamanho da minha cabeça. E eu fiquei assim, depois de muito tempo, né, que eu fiquei pensando, cara, olha só que coisa. Isso pra mim me trouxe muito aprendizado, né? Óbvio, na época eu não sabia, eu sofri. Só que hoje eu consigo entender tanta coisa por causa disso que aconteceu, que foi tão pequeno, mas que foi tão intenso na minha vida. E o quanto que eu precisava mesmo de uma poli. Por que que alguém não disse para as meninas todas, né? Ai, gente, brinquem com todas, isso é diversidade. Você tem uma Polly, você tem uma Barbie, você tem uma Suzy e todas elas podem brincar juntas. Não, existe separação, sabe? Se você tem Polly, você tem que brincar com Polly. Isso é muito ruim, cara. E isso me trouxe muito essa questão, né? Tipo, hoje, como adulto, se eu vejo crianças brincando e se separando porque elas não podem brincar porque um tem um carrinho e o outro tem um urso, não, brinquem juntos, porque tudo faz parte do mesmo mundo, né? Sei lá, É, e foi um. eu vejo isso assim muito como também se a gente pensar em toda a questão de consumo, né, e de lixo, né, se a gente procurar aí, quem não conhece, dá um Google rápido na sopa de plástico, né, a quantidade de coisas que a gente compra, principalmente de plástico, desnecessárias, né, e que para uma criança mesmo, a Polly ou a Barbie ou o raio que eu parta, se dali a 2 semanas ela vai ter outra coisa e ela não vai mais querer brincar com aquilo. Sabe? Quem tem criança sabe que é assim. Agora é novidade. Então tu faz até que nem cachorro. Tu esconde uns brinquedos e aí tu, de vez em quando, tu bota outro novo ali no meio para a criança pensar que é novo, sabe? Tem um tempo que tu consegue engambelar, né? Mas depois não consegue mais. Só que daqui a 2 semanas aquilo não tem. Às vezes, que 2 semanas? Às vezes a criança ganhou no aniversário de meio-dia e aí de noite já não quer mais, sabe? E aí isso é muito lixo, isso é resíduo, isso é tempo que tu vendeu, tempo teu que tu vendeu, né? Para trocar por duzentos reais do teu tempo por uma boneca desse tamanho, que não vai trazer felicidade a longo prazo, sabe? Que talvez seja muito melhor a gente desconstruir essa ideia de como sociedade do que ficar comprando Hot Wheels e Polis para os nossos filhos, Sim. sabe? É, E isso também tinha muito a ver com a mídia também, porque eu ficava assistindo desenho e aparecia, né, as propagandas. uhum. E era por Claro, isso que as minhas amigas tinham também, né? Porque se não tivesse mostrando em lugar nenhum, você não ia querer, tá tudo bem, né? Não sei que existe. e não é muito simples assim de lidar com esses interesses, eu acho, das crianças, né? Porque justamente o marketing, a propaganda, eles trabalham no imaginário delas a ponto de, meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver um brinquedo desses, sabe? Ou uma roupa dessas, ou a boneca que vem com a sandalinha, que nem eu falei antes. Isso é uma coisa muito triste também se a gente pensar na nossa sociedade em que a gente tem que vender o nosso tempo. E hoje eu falo como mãe, assim, né? Que eu penso que até que ponto muitas das coisas que a gente faz ou compra não é para nos substituir, né? Então eu não tenho como estar eu aqui com essa criança e aí tomo uma pole, sabe? Não é julgamento, sabe? Eu acho Não, que em muitos casos as pessoas precisam, na maioria dos casos as pessoas precisam, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Não tem nada mais valioso para uma pessoa, seja ela adulto ou pequena, né, uma criança, do que a presença real, né? é, Do que esse é o melhor presente, assim. E é difícil para a gente entender, porque eu vejo no meu caso, assim,
requer muita energia, né? Então, tu estar presente com uma pessoa, olhando no olho, conversando, e até mesmo quando Querendo ela é teu entender, filho, né, o que tá as acontecendo ali. necessidades, criando uma conexão real, isso gasta uma energia que às vezes tu não quer demandar, sabe? E eu vejo muitas pessoas que, poxa, às vezes trabalham o dia inteiro fora, chegam em casa e ainda tem todas as coisas de casa para fazer e tem que, né, dar atenção ali para o seu filho, para sua filha. E isso é um sofrimento também, né, da nossa sociedade moderna, Sim. assim. E é bem complicado de sair dessa, porque todo mundo precisa vender o seu tempo, não é isso? É assim que a gente funciona. Nossa, é muito complexo mesmo, né? Pô, e a gente já tá chegando no fim. Temos Ah, é verdade. 4 minutos. Que loucura, Valéria. Passa muito rápido isso. Passa, meu. Olha, a Rafa comentou aqui, né? Cresci com a minha mãe falando, na volta eu compro pra você, e nunca comprava. Eu sofria, mas hoje é um ótimo aprendizado pra não ser compulsiva. E realmente, né, eu fico pensando o quanto que muitas pessoas, né, no mundo hoje vão desenvolver a compulsão porque é tudo muito fácil, né? Você não precisa nem sair de casa pra comprar as coisas. Você compra pelo celular mesmo. Você não precisa nem sair e ir até a loja pra procurar. Você vê ali no catálogo e compra. E esse momento de isolamento social que a gente está precisando, o que a gente está precisando? É encher os vazios, né? A gente precisa encher os nossos vazios para não pirar. Então, como é que tu mantém a tua saúde mental? Muitas pessoas vão, ok, fazer comida enlouquecidamente, mas outras vão comprar enlouquecidamente. Ou, algumas poucas talvez consigam parar e olhar para dentro e ler um livro ou se reunir com seus filhos, com o seu companheiro, sua companheira e prestar atenção no momento, né? Mas a gente tem que assumir que é muito difícil, né? É muito complicado. Não é fácil, assim, falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente estar conversando, mas na realidade, tu não fugir pelas compras, sejam elas quais forem, Porém, o é muito consumo, difícil. né, é um prazer imediato aceito, né, Grace? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que falar. Porque é um vício também, né? É Sim, um aceito e vício. incentivado, né? É Aceito, incentivado. incentivado. Então, um craqueiro, meu Deus do céu, que absurdo, né? Que absurdo, ele tá acabando com a vida dele. Mas a gente esquece que, na verdade, muitas das coisas que a gente faz, a gente também tá acabando com a nossa vida. Só que é claro, né? Não é de uma forma tão Agressiva. impactante e agressiva, né? Ela é crônica. Você percebe isso no leito da morte. E É. aí eu não sei o que é Mas pior. Mas olha, o custo 100, aquele da Natália Arcuri, que é tu pensar quanto tempo da tua vida tu teve que dar para conseguir juntar R$ 100, para mim foi uma ótima ferramenta, assim, né? Porque aí tu pensa, meu, eu vou comprar isso, mas isso custou X horas do meu dia, Ah, é legal mesmo. sabe? Isso custou tantas horas do meu tempo, que é o bem mais precioso. Tem aquele filme lá muito legal, O Preço do Amanhã, que é as pessoas têm um contador de tempo no pulso. Então, isso me ajudou, né? Para que possa servir de experiência para outra pessoa aí. É, e eu acho que como dica pra falar sobre a influência da mídia, vale a pena assistir Black Mirror, né? Porque Sim. foi um boom de Principalmente a consciência. primeira temporada, tem muita coisa na primeira temporada do Black Mirror. Teve episódio que eu não consegui dormir. Não é de terror, né? Não é um seriado de terror, mas mexeu muito com a O minha cabeça. das bicicletinhas que as pessoas ficam o dia inteiro pedalando, aquela para mim foi pesada, Pra mim, aquele o episódio das abelhas foi muito chocante. também. Ova, e eu acho Agora que a gente olhar a tem história 30 das coisas, segundos. olhar o História das Coisas no YouTube, né? Aham, eu vou postar então depois da Uhum. nossa. Assim que acabar, eu posto ali uma chamadinha com as referências que a gente usou. Isso aí. E é isso. Então, tchau. Um Tchau. beijo. Até daqui a pouco. Até. Muito bom conversar contigo ao vivo. Eu também acho.